Você não pode simplesmente aparecer aqui exigindo ver o menino. A voz do advogado era fria e desdenhosa. Ele é meu neto. Eu tenho direitos. Harrison Cole endireitou-se em seu uniforme militar. Direitos? Você nem sabia que ele existia até a semana passada. Denise Carter segurou Ethan, de 3 anos, mais perto do peito. Posso cuidar dele melhor do que você jamais poderia. O tom do general transmitia décadas de autoridade e comando. Dinheiro não é tudo, general. O que Harrison não sabia era que o menino em seus braços era o neto do irmão que ele havia destruído 20 anos atrás. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e diga-nos de onde você está assistindo. Aproveite a história. O general Harrison Cole ajeitou o uniforme enquanto caminhava pelo Cemitério Nacional de Arlington. O ar da manhã estava fresco e suas botas polidas batiam contra o caminho de concreto. Ele fazia essa caminhada todos os meses há 2 anos, sempre sozinho, sempre carregando a mesma culpa pesada. Ele parou diante de uma lápide branca simples. Capitão Marcus Cole, 1992-2023. Filho e soldado amado. Harrison colocou uma pequena bandeira americana ao lado da lápide. Sinto muito, filho. Eu deveria ter sido um pai melhor. Com licença, o senhor é o general Cole? Ele se virou e viu uma jovem de jaleco segurando a mão de um menino pequeno. A criança tinha olhos verdes impressionantes, os olhos da família Cole. Sim, sou eu. E você é? Denise Carter. Eu era amiga de Marcus. Este é Ethan. Ela apertou a mão do menino gentilmente. Ele tem 3 anos. Harrison olhou para a criança. Aqueles olhos eram inconfundíveis. O que você está dizendo? Marcus me pediu para cuidar de seu filho antes de sua última missão. Ele disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria procurá-lo. Seu filho? A voz de Harrison falhou. Não entendo. Denise tirou um envelope gasto. Marcus escreveu esta carta explicando tudo. Ele tinha medo de lhe contar sobre Ethan enquanto estava vivo. Medo? De mim? Ele disse que você tinha opiniões fortes sobre o dever e a família. Ele não estava pronto para essa conversa. Harrison ajoelhou-se ao nível de Ethan. O menino era exatamente igual a Marcus naquela idade. Olá, Ethan. Oi, o menino sussurrou, escondido atrás da perna de Denise. Por que Marcus não me contou que tinha um filho? Os olhos de Denise se encheram de lágrimas. Ele planejava contar depois que voltasse. Queria fazer tudo direito, explicar sobre a mãe de Ethan e tudo o que aconteceu. Harrison se levantou lentamente. Seu mundo inteiro havia mudado. Ele tinha um neto que nunca soube que existia. Precisamos conversar. Todos nós. Harrison sentou-se em seu escritório no Pentágono, olhando para a carta que Denise lhe dera. A letra de Marcus era clara e direta, assim como seus relatórios militares. Pai, se você está lendo isso, algo aconteceu comigo. Ethan é meu filho com Sarah Mitchell. Ela morreu quando ele nasceu. Sei que você terá perguntas, mas Denise o ama como se fosse seu próprio filho. Por favor, não o tire da única mãe que ele conheceu. Harrison pegou o telefone e ligou para um investigador particular que já havia contratado antes. Preciso que você investigue alguém. Denise Carter trabalha como enfermeira em Arlington. 3 dias depois, o relatório chegou. Denise Carter, 28 anos, solteira, sem antecedentes criminais. Ela trabalhava no Hospital Geral de Arlington e morava em um pequeno apartamento. Sua conta bancária mostrava que ela mal conseguia pagar as contas, mas nunca havia deixado de pagar nada. O investigador também encontrou a certidão de nascimento de Ethan. Pai, Marcus Cole. Mãe, Sarah Mitchell, falecida. Harrison estudou o documento. Ele nunca tinha ouvido Marcus mencionar alguém chamada Sarah Mitchell. Onde seu filho conhecera essa mulher? Por que Marcus não a trouxera para casa? Ligou de volta para o investigador. Preciso que descubra mais sobre Sarah Mitchell, tudo o que puder. Senhor, já tentei isso.
Os registros dela estão praticamente todos lacrados ou desapareceram. Encontrei a certidão de óbito, mas não muito mais. É estranho. Harrison desligou o telefone. Algo não batia certo. As pessoas não desaparecem dos registros, a menos que alguém queira que elas desapareçam. Ele olhou para a foto que o investigador havia tirado de Ethan, brincando no parque com Denise. O menino estava rindo, correndo em direção ao escorregador. Ele parecia feliz e saudável, mas Harrison tinha perguntas que precisavam de respostas. Quem era Sarah Mitchell? Por que seus registros estavam selados? E por que Marcus havia mantido esse segredo por 3 anos? Ele fez outra ligação. Preciso encontrar Denise Carter. Marque uma reunião no escritório de advocacia na Rua K. Não aqui no Pentágono. Era hora de obter algumas respostas. O escritório de advocacia na Rua K era formal e frio. Harrison sentou-se em frente a Denise, que segurava Ethan no colo. O menino brincava com um pequeno soldado de brinquedo. Obrigado por vir, começou Harrison. Quero discutir o futuro de Ethan. Denise se mexeu, desconfortável. O que você quer dizer? Eu posso oferecer a ele oportunidades que você não pode. Escolas particulares, academia militar, fundos para a faculdade. Tudo o que um membro da família Cole merece. General Cole, Marcus foi muito claro sobre o que queria para Ethan. Meu filho está morto, senhorita Carter. Eu sou o avô dele e sua família legal. Denise tirou outra carta da bolsa. Marcus também escreveu isso. Ele disse que você poderia tentar tirar Ethan de mim. Harrison leu a carta. Marcus havia escrito: Papai vai achar que a escola militar é o melhor, mas eu quero que Ethan escolha seu próprio caminho. Não deixe ele pressioná-la a abrir mão da custódia. Senhorita Carter, posso oferecer a Ethan um fundo fiduciário no valor de $2 milhões, além da melhor educação que o dinheiro pode comprar. Dinheiro não é tudo, general. Então, o que você quer? Quero honrar os desejos de Marcus. Ele confiou em mim para criar seu filho do jeito que ele queria. Harrison se inclinou para a frente. Você é uma enfermeira que ganha 40 mil por ano. Mora em um apartamento de 1 quarto. Como isso é melhor do que o que eu posso oferecer? Porque eu o amo, disse Denise simplesmente, e Marcus sabia disso. Ethan olhou para o avô. Você é o homem na foto do papai? O coração de Harrison parou. Que foto? Papai tem uma foto sua com a roupa do exército. Ele disse que você era muito importante. Denise levantou-se. Vamos embora. Espere, disse Harrison. Não estou tentando magoar ninguém. Só quero o melhor para o meu neto. Então, respeite o que Marcus queria. Ao saírem, Harrison percebeu que isso não seria tão simples quanto ele esperava. Denise não iria desistir sem lutar, e talvez ela não devesse. O advogado de Harrison, Richard Stevens, entrou com o pedido de custódia na segunda-feira de manhã. Os documentos eram claros. O general Cole estava buscando a custódia total de seu neto com base em sua capacidade de oferecer melhores oportunidades. A avó tem benefícios militares, fundos para educação e conexões familiares, explicou Stevens ao juiz. A atual tutora é uma mulher solteira com renda limitada, mas quando chegaram ao tribunal, Harrison ficou surpreso ao ver Denise com uma equipe de advogados da Morrison and Associates, um dos melhores escritórios de direitos civis da cidade. Como ela está pagando por isso? Sussurrou Harrison para seu advogado. A advogada principal, Janet Morrison, levantou-se. Meritíssimo. Temos provas de que o pai falecido solicitou especificamente que a senhorita Carter criasse seu filho. Temos documentos escritos com seus desejos. Ela apresentou as cartas de Marcus ao tribunal. O juiz leu-as cuidadosamente. General Cole, disse o juiz, o senhor sabia dessas cartas? Não, meritíssimo, mas questiono se meu filho estava pensando claramente quando as escreveu. Meritíssimo, continuou Morrison. Ethan está sob os cuidados da senhorita Carter há 2 anos. Ele a chama de mamãe.
Retirá-lo agora causaria sérios danos à criança. O juiz olhou para Harrison. General, o que o faz pensar que você pode cuidar melhor do que a mulher que está criando essa criança? Harrison se sentiu encurralado. Eu posso lhe dar oportunidades que ela não pode. Mas você pode dar-lhe amor e estabilidade? A primeira audiência terminou sem uma decisão. O juiz ordenou uma investigação sobre o lar de ambas as partes e marcou outra audiência para daqui a 30 dias. Fora do tribunal, Harrison confrontou Denise. Quem está a pagar os seus advogados? Isso não é da sua conta. Tudo o que diz respeito ao meu neto é da minha conta. Não, general. Tudo o que diz respeito ao Ethan é da conta do Marcus. E o Marcus escolheu-me. Harrison a viu se afastar com Ethan. Alguém com dinheiro e influência estava ajudando-a a lutar contra ele. Mas quem e por quê? Ele precisava descobrir rapidamente. O investigador de Harrison ligou para ele em casa na sexta-feira à noite. General, descobri quem está financiando a equipe jurídica da senhorita Carter. É Margaret Carter, tia dela. Ela é uma auditora aposentada do Departamento de Defesa. Margaret Carter, repetiu Harrison. O nome lhe parecia familiar. Senhor, ela trabalhou em várias auditorias do Pentágono entre 2000 e 2010. Ela pode conhecê-lo. Harrison sentiu um frio na barriga. Agora, ele se lembrava de Margaret Carter. Ela tinha sido a auditora principal em uma revisão que questionou algumas de suas decisões contratuais em 2003. Na manhã seguinte, Harrison recebeu uma ligação da própria Margaret. General Cole, acho que precisamos nos encontrar. Eles se encontraram em uma pequena lanchonete em Arlington. Margaret estava na casa dos 70, com olhos perspicazes e direta. Você provavelmente não se lembra de mim, ela começou. Eu me lembro de você. Você tentou me causar problemas há 20 anos. Eu tentei fazer meu trabalho. Você tinha algumas conexões interessantes com empreiteiros de defesa naquela época. Harrison cerrou os dentes. O que você quer? Quero o melhor para Ethan. E não acho que seja você. Você nem me conhece. Conheço o seu histórico. Sei como você lida com pessoas que discordam de você. Margaret tirou uma pasta. Também sei sobre seu irmão Robert. Lembra-se dele? O sangue de Harrison gelou. O que tem, Robert? Ele questionou algumas de suas decisões em 2003. Engraçado como ele foi transferido para aquela base remota no Alasca logo depois disso. Foi coincidência. Foi mesmo, porque eu tenho as ordens de transferência e tenho e-mails mostrando que você solicitou essa transferência. Harrison ficou olhando para os documentos. Depois de 20 anos, seu passado estava voltando para assombrá-lo. O que isso tem a ver com Ethan? Tudo. Porque Sarah Mitchell não era apenas uma mulher qualquer que Marcus conheceu. Ela era filha de Robert, sua sobrinha. O mundo parou de girar. Harrison não conseguia respirar. Isso é impossível. É mesmo? Verifique a certidão de nascimento novamente. Veja o nome completo. As mãos de Harrison tremeram quando ele percebeu a verdade. Sarah Mitchell Cole. Ela sempre foi da família. Harrison sentou-se em seu escritório naquela noite, olhando para a certidão de nascimento completa de Sarah. Sarah Mitchell Cole, nascida em 1995, pai Robert Cole, mãe Jennifer Mitchell Cole, a filha de seu irmão, sua própria sobrinha. Ele se lembrava da esposa de Robert, Jennifer. Ela havia morrido em um acidente de carro quando Sarah tinha 10 anos. Depois disso, Robert criou sua filha sozinho enquanto servia no exército. Harrison pegou o telefone e ligou para seu antigo assistente. Preciso do arquivo militar de Robert Cole. Ele foi transferido para o Alasca em 2003. Senhor, isso vai demorar um pouco. Preciso disso hoje à noite. 3 horas depois, Harrison tinha o arquivo. Robert tinha sido um oficial condecorado com um histórico perfeito até 2003.
Então, de repente, foi transferido para uma base remota no Alasca sem nenhuma explicação. Harrison encontrou o rastro do e-mail. Ele realmente havia solicitado a transferência, alegando que Robert não era adequado para missões no Pentágono devido a problemas de atitude. Mas isso não era verdade. Robert havia questionado a decisão de Harrison de conceder um grande contrato a uma empresa de propriedade do parceiro de golfe de Harrison. Robert disse que parecia favoritismo. Harrison ficou furioso. Ele usou sua influência para mandar Robert embora. A transferência acabou com a carreira de Robert. Ele nunca mais foi promovido. Aposentou-se como major em vez de chegar a coronel como merecia. Harrison encontrou mais registros. Robert havia morrido 3 anos antes, no mesmo ano que Marcus. Ataque cardíaco aos 55 anos. Sarah cresceu com raiva do tio Harrison. Ela o culpava por arruinar a carreira do pai. Quando conheceu Marcus na academia militar, ela escondeu seu sobrenome verdadeiro. Marcus se apaixonou por Sarah Mitchell, sem saber que ela era Sarah Cole, sua própria prima. Harrison percebeu que a verdade o atingiu como um caminhão. Sarah morrera ao dar à luz Ethan. Marcus descobrira a conexão familiar após a morte dela. Era por isso que ele era tão reservado. Marcus sabia que seu filho era neto do homem que destruíra a carreira de seu avô. E agora Harrison entendia por que Marcus tinha medo de lhe contar sobre Ethan. Marcus planejava confrontar seu pai sobre a injustiça cometida contra a família de Robert, mas Marcus morreu antes que pudesse exigir justiça pelo avô de seu filho. Harrison não conseguia dormir. Ele ficava pensando em Robert e na escolha que tinha feito em 2003. Ele ficou muito irritado quando seu irmão questionou suas decisões. "Você está fazendo favoritismo com os contratos", Robert havia dito durante sua última conversa. "Isso é ruim para o nome da família." "Não me diga como fazer meu trabalho", Harrison havia respondido. "Você está com inveja do meu sucesso." Mas Robert não estava com inveja. Ele estava certo. Harrison lembrava-se da empresa que conseguiu o contrato. Eles fizeram um trabalho ruim e cobraram caro do governo. As preocupações de Robert eram válidas. No entanto, Harrison puniu seu irmão por dizer a verdade. Ele pegou o telefone e ligou para sua assistente novamente. "Preciso saber se Marcus solicitou uma reunião comigo nos meses antes de morrer. Deixe-me verificar sua agenda." 10 minutos depois, ela ligou de volta. "Senhor, o capitão Cole solicitou 3 reuniões com o senhor nos últimos 6 meses. O senhor recusou todas elas." O coração de Harrison afundou. Marcus havia tentado falar com ele. Ele queria discutir algo importante. Mas Harrison estava muito ocupado, muito orgulhoso para se encontrar com seu próprio filho. Agora ele sabia o que Marcus queria discutir. Marcus havia descoberto que a mãe de seu filho era filha de Robert. Ele havia ficado sabendo do conflito familiar. Provavelmente queria pedir a Harrison que resolvesse as coisas. Mas Harrison ignorou os pedidos do filho. Ele encontrou outro documento no arquivo de Marcus. Uma carta que Marcus havia escrito ao seu comandante, solicitando uma transferência para um trabalho administrativo em Washington. "Preciso estar mais perto da minha família", escreveu Marcus. "Tenho assuntos familiares importantes a resolver." O pedido foi negado por causa da influência de Harrison. Harrison disse ao comandante de Marcus que seu filho precisava se concentrar na carreira militar, não em dramas familiares. Harrison impediu Marcus de voltar para casa para ter a conversa que ambos precisavam. Agora, seu irmão e seu filho estavam mortos. E Harrison ficou com a verdade. Seu orgulho destruiu sua família 2 vezes. Ethan era sua última chance de consertar o dano que causara. A segunda audiência estava lotada. O juiz Morrison ordenou que a carta completa de Marcus para Denise fosse lida em voz alta. Janet Morrison levantou-se com a carta.
Meritíssimo! Esta carta explica os desejos exatos do Capitão Cole para seu filho. Ela começou a ler. Denise, se algo acontecer comigo, por favor, proteja Ethan da culpa do meu pai. Descobri que Sarah era, na verdade, Sarah Cole, filha do meu tio Robert. Meu pai destruiu a carreira do tio Robert em 2003 por causa de uma disputa contratual. O tio Robert morreu acreditando que o irmão o odiava. Sarah cresceu com raiva do meu pai pelo que ele fez ao pai dela. Ela usou o nome do meio, Mitchell, quando nos conhecemos, porque não queria que eu soubesse que era uma Cole. Ela tinha medo que eu a rejeitasse por causa da história da família. Só descobri a verdade depois que Sarah morreu. Tentei encontrar meu pai 3 vezes para contar a ele sobre Ethan e exigir que ele fizesse as pazes com a família do tio Robert. Ele se recusou a me ver. Meu pai vai tentar levar Ethan para aliviar sua culpa, mas ele não vai mudar. Ele vai criar Ethan da mesma forma que me criou, colocando o dever acima do amor. Não quero isso para meu filho. Se meu pai realmente quer fazer parte da vida de Ethan, ele precisa admitir o que fez ao tio Robert e fazer as pazes com nossa família. Até lá, por favor, mantenha Ethan a salvo do orgulho dele. O tribunal ficou em silêncio. Harrison sentiu todos os olhos voltados para ele. O juiz Morrison olhou para Harrison. General Cole, você sabia dessa ligação familiar? Não, meritíssimo. Você se recusou a se encontrar com seu filho antes de sua morte? A garganta de Harrison estava seca. Sim, meritíssimo. E você usou sua influência para transferir Robert Cole em 2003? O advogado de Harrison sussurrou com urgência. Não responda a isso. Mas Harrison estava cansado de mentiras. Sim, meritíssimo, eu fiz isso. O juiz colocou a carta sobre a mesa. General Cole, parece que seu filho tinha motivos muito específicos para suas preocupações com a custódia. 12. Harrison percebeu que seu caso estava desmoronando. Mas mais importante, percebeu que Marcos estava certo sobre tudo. 2 dias após a audiência no tribunal, Harrison recebeu uma ligação do gabinete do inspetor-geral do Pentágono. General Cole, precisamos discutir algumas alegações que vieram à tona durante sua audiência de custódia. Harrison sabia que isso iria acontecer. A carta de Marcos mencionava questões específicas relacionadas a contratos de 2003. Alguém havia apresentado uma queixa formal. O escritório de investigação era estéril e frio. 3 oficiais sentaram-se à frente de Harrison com pastas grossas. General, estamos analisando suas decisões relativas a contratos de defesa entre 2003 e 2010, disse o coronel Martinez, o investigador principal. Especificamente, o contrato com a Hartwell Industries, que seu irmão questionou. Harrison permaneceu em silêncio. Encontramos evidências de que você recomendou a Hartwell Industries, apesar de sua proposta mais alta e seu histórico questionável. Isso foi há 20 anos. Sim, senhor. Mas o padrão continuou. Entre 2003 e 2010, você concedeu 17 contratos a empresas com conexões pessoais com você. O coronel Martinez abriu um arquivo. A empresa do seu parceiro de golfe, a empresa de consultoria do seu vizinho, empresas que contrataram seus ex-funcionários. Essas foram decisões comerciais legítimas. Foram mesmo, porque também descobrimos que você usou sua influência para transferir ou remanejar qualquer pessoa que questionasse essas decisões, incluindo seu irmão Robert. Harrison sentiu as paredes se fechando. O que você está dizendo? Estamos dizendo que há um padrão de favoritismo e retaliação. Não é corrupção criminal, mas violações graves dos códigos de ética militar. Outro oficial falou. General, você impediu seu filho de ser transferido para Washington nos últimos meses. Foi para o bem dele. Ele precisava se concentrar na carreira. Ou você precisava impedir que ele fizesse perguntas incômodas. Harrison percebeu que eles haviam feito o dever de casa.
Todas as decisões, todas as transferências, todos os pedidos negados estavam documentados. O que vai acontecer agora? Você enfrentará uma revisão ética formal. As punições possíveis variam de repreensão à aposentadoria forçada. Harrison saiu do Pentágono sabendo que sua carreira havia acabado. Mas, estranhamente, sentiu-se aliviado. A verdade estava finalmente vindo à tona. Talvez agora ele pudesse começar a consertar o que havia destruído. Harrison sentou-se em seu escritório vazio, arrumando seus pertences pessoais. A revisão ética terminou com sua aposentadoria antecipada forçada. 28 anos de serviço militar. E foi assim que tudo acabou. Ele pegou o telefone e discou para informações. Preciso do número de Robert Cole, no Alasca. Sinto muito, senhor. Não há nenhum registro com esse nome. Harrison tentou novamente. Jennifer Cole. Qualquer pessoa chamada Cole em Anchorage. Tenho uma lista para o cemitério da família Cole. O coração de Harrison afundou. Ele ligou diretamente para o cemitério. Sim, temos Robert Cole aqui. Ele morreu há 3 anos. Ataque cardíaco. E a família? Ele tinha outros filhos? Sinto muito, não posso divulgar essa informação. Harrison desligou e ligou para seu investigador. Preciso que você encontre a família de Robert Cole. Qualquer filho sobrevivente, esposa, qualquer pessoa. O relatório chegou no dia seguinte. Robert se casou novamente após a morte de Jennifer. Sua segunda esposa, Linda, ainda estava viva. Eles tiveram mais 2 filhos, ambos adultos agora. Harrison encontrou o endereço de Linda e dirigiu até sua pequena casa nos arredores da cidade. Ela atendeu a porta parecendo cansada e mais velha do que sua idade. Senhora Cole, sou Harrison Cole, irmão de Robert. O rosto dela ficou frio. Eu sei quem você é. Posso entrar? Preciso falar sobre Robert. Você não tem nada a dizer que eu queira ouvir. Por favor, eu sei que o que fiz com ele foi errado. Linda ficou olhando para ele por um longo momento. Depois deu um passo para o lado. A sala estava cheia de fotos de Robert em seu uniforme. Harrison viu fotos de Sarah quando criança e fotos de 2 outras crianças que não reconheceu. Robert falava de você, disse Linda. Ele nunca entendeu por que você se voltou contra ele. Eu estava errado. Eu era orgulhoso e estúpido e destruí a carreira dele. Ele nunca superou isso. Passou os últimos anos se sentindo um fracasso. Os olhos de Harrison se encheram de lágrimas. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Sinto muito não o traz de volta. Não traz, mas talvez eu possa consertar as coisas para a família dele. Como? Contando a verdade e cuidando do neto dele. Harrison ligou para seu advogado na manhã seguinte. Richard, quero desistir do processo de custódia. Senhor, ainda temos uma chance. O juiz ainda não tomou uma decisão final. Não. Estou retirando minha petição. General, tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de nada. Em vez de ir ao tribunal, Harrison pediu para se encontrar com Denise e Margaret no mesmo restaurante onde descobriu a verdade. Elas se sentaram à sua frente, desconfiadas e na defensiva. Eu sei porque vocês estão lutando contra mim, começou Harrison. E vocês têm razão em lutar. Margaret ergueu uma sobrancelha. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu estava errado sobre Robert. Eu estava errado sobre Marcus. E eu estava errado em tentar tirar Ethan. Denise se inclinou para a frente. O que você quer? Quero fazer um acordo. Desistirei completamente da minha guarda. Em troca, quero visitas regulares a Ethan, supervisionadas, se necessário. Por que deveríamos confiar em você? Harrison tirou uma pasta. Porque vou consertar as coisas com a família de Robert. Estou criando um fundo de $2 milhões para a educação de Ethan e vou dar $1 milhão a Linda Cole e seus filhos. Margaret olhou para os papéis. Isso é verdade?
É verdade. Também estou criando uma fundação para famílias de militares, em homenagem a Marcus e Robert. Qual é a contrapartida? Perguntou Denise. Não há contrapartida. Ethan fica com vocês. Vocês tomam todas as decisões sobre a vida dele. Eu só quero ser o avô dele, não o tutor. Denise olhou para Margaret, que acenou lentamente com a cabeça. Vamos pensar nisso, mas você tem que provar que realmente mudou. Como? Comece pedindo desculpas à família de Linda Cole. Publicamente, depois conversamos. Harrison acenou com a cabeça. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu que estava fazendo a coisa certa. Vou ligar para eles hoje. E Harrison, disse Margaret, se você machucar aquele menino ou tentar controlá-lo, este acordo está cancelado. Entendi. Harrison entrou na audiência de ética do Pentágono com a cabeça erguida. Os 3 oficiais do painel pareciam severos quando ele se sentou. General Cole, você tem o direito de permanecer em silêncio durante este processo. Renuncio a esse direito. Quero dizer a verdade. O coronel Martinez abriu seu arquivo. Por favor, nos conte sobre o contrato com a Hartwell Industries em 2003. Eu concedi esse contrato à empresa de um amigo, mesmo que eles não fossem a melhor escolha. Meu irmão Robert questionou a decisão. Em vez de ouvi-lo, eu o transferi para o Alasca. Por que você fez isso? Porque eu estava orgulhoso e com raiva. Robert estava certo, mas eu não conseguia admitir isso. E os outros contratos? Harrison passou 2 horas confessando todas as decisões questionáveis que havia tomado. O painel tomou notas, ocasionalmente pedindo esclarecimentos. General, por que você está sendo tão honesto? Porque meu filho morreu acreditando que eu era corrupto. Meu neto vai crescer ouvindo histórias sobre mim. Quero que essas histórias sejam verdadeiras. O que você recomenda como punição? Redução na patente e aposentadoria imediata. Também quero ajudar a resolver todos os problemas que causei. O painel ficou surpreso. Os oficiais geralmente lutavam para minimizar suas punições. General, estamos preparados para oferecer uma reprimenda e aposentadoria antecipada com todos os benefícios. Não, quero a redução na patente e quero testemunhar em todas as investigações das empresas que favoreci. Após a audiência, Harrison se reuniu com investigadores de 3 agências governamentais diferentes. Ele forneceu nomes, datas e documentos para todas as decisões contratuais questionáveis. Algumas das empresas tiveram que pagar multas. Outras perderam seus contratos com o governo. Harrison usou seus contatos para ajudar a resolver os problemas que havia criado. Ele recomendou empresas qualificadas que haviam sido ignoradas. Ele ajudou oficiais honestos que haviam sido transferidos por fazerem perguntas difíceis. Levou 6 meses, mas Harrison começou a reparar os danos que seu orgulho havia causado. O passo final foi criar a Fundação Marcus e Robert Cole para famílias militares. A fundação ajudaria famílias de soldados que morreram em serviço. A primeira doação de Harrison foi de $5 milhões. 2 anos se passaram desde o acordo de custódia. Harrison estava sentado no centro comunitário, observando Ethan construir uma torre com blocos de madeira. Vovô, olha como ficou alta! Isso é incrível, Ethan. Você está ficando bom nisso. A assistente social, Sra. Peterson, fez anotações em seu arquivo. As visitas mensais estavam indo bem, sem problemas, sem tentativas de ignorar a autoridade de Denise. Ethan, conte ao seu avô o que você aprendeu na escola esta semana. Aprendemos sobre George Washington. Ele era um general, como o papai era um soldado. Harrison sorriu. Isso mesmo, o que mais você aprendeu? A Sra. Carter disse que ser soldado significa proteger as pessoas, não machucá-las. Denise está certa. Era isso que seu pai também acreditava. Harrison havia aprendido a chamar Denise pelo primeiro nome e a respeitar seu papel como mãe de Ethan. Não tinha sido fácil, mas a terapia o ajudou a entender seus erros.
Posso te perguntar uma coisa, vovô? Claro. Por que o papai não morava com você quando era pequeno? Harrison respirou fundo. Era uma pergunta para a qual ele estava se preparando. Seu pai e eu tínhamos alguns problemas para nos comunicar. Eu não era um pai muito bom. Estava muito ocupado com o trabalho. Você se arrepende? Sim, Ethan. Arrependo-me muito. É por isso que estou tentando ser um avô melhor. Ethan assentiu com seriedade e voltou para seus blocos de montar. A senhora Peterson sorriu. General, você fez um progresso notável. Obrigado. Tive bons professores. Após a visita, Harrison dirigiu até o cemitério de Arlington. Agora, ele visitava o túmulo de Marcus todos os meses, geralmente levando flores e novidades sobre Ethan. Ele está crescendo inteligente e gentil, disse Harrison para a lápide. Denise está fazendo um trabalho maravilhoso. Você escolheu bem, filho. Ele colocou flores frescas ao lado das velhas. Estou consultando um terapeuta 2 vezes por semana, aprendendo sobre os danos que meu orgulho causou. Gostaria de poder voltar atrás. O cemitério estava silencioso, exceto pelo canto dos pássaros nas árvores. Ethan pergunta por você o tempo todo. Eu digo a ele que você era corajoso e bom, que o amava muito. Harrison levantou-se lentamente. Prometo que vou continuar aprendendo a ser melhor. 5 anos após a morte de Marcus, Harrison caminhava pelo cemitério de Arlington com Denise e Ethan, de 6 anos. Era o Memorial Day, e eles tinham se reunido para homenagear Marcus. Ethan carregava uma pequena bandeira americana com passos sérios e cuidadosos. É aqui que o papai está dormindo? Perguntou Ethan. Sim, querido, respondeu Denise. É aqui que viemos para lembrar dele. Harrison se ajoelhou ao lado do túmulo e colocou flores frescas ao lado da lápide. Marcus, estamos todos aqui juntos, exatamente como você queria. Ethan deu um passo à frente. Oi, papai. Trouxe uma bandeira da escola para você. Aprendi a dobrá-la da maneira certa. Harrison observou seu neto desdobrar cuidadosamente a bandeira e depois dobrá-la novamente com os movimentos precisos que ele havia lhe ensinado. Perfeito, Ethan, disse Harrison suavemente. O vovô me ensinou. Ele disse que você ficaria orgulhoso. Denise colocou a mão no ombro de Harrison. Ao longo dos anos, eles construíram uma amizade baseada no amor por Ethan e no respeito pela memória de Marcus. Marcus ficaria orgulhoso de todos nós, disse ela. Harrison levantou-se e olhou para sua família. Marcus, preciso lhe dizer uma coisa. Agora entendo por que você tinha medo de me deixar criar Ethan. Eu era orgulhoso demais para ouvir, teimoso demais para mudar. Ethan olhou para o avô. Você está triste, vovô? Um pouco triste, mas principalmente grato. Sou grato por ter te conhecido. Você vai me contar mais histórias sobre o papai quando chegarmos em casa? Todas as que você quiser. Eles caminharam juntos de volta para o estacionamento. Ethan entre Denise e Harrison, segurando as mãos dos dois. Vovô, quando eu crescer, posso ser um soldado como o papai? Harrison parou de andar. Essa era a pergunta que ele estava esperando. Ethan, você pode ser o que quiser. Se você escolher ser soldado, eu vou te apoiar. Se você escolher outra coisa, eu também vou apoiar. Sério? Sério. Seu pai queria que você escolhesse seu próprio caminho. Ethan sorriu. Talvez eu seja um soldado que ajuda as pessoas. Parece perfeito. Ao chegarem ao carro, Harrison sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Sua família estava destruída, mas estava se recuperando. Seu neto cresceria sabendo que era amado por Denise e por seu avô. O desejo de Marcus se tornara realidade. Ethan estava seguro, feliz e livre para escolher seu próprio futuro.